aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Aleluia! Antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. E ela diz: revelações que produzem grande alegria. Preste atenção. Atos, capítulo 8, do verso 5 ao 8. Indo Felipe para a cidade de Samaria, ali anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando grito, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria. Esse relato no livro de Atos nos diz que quando Filipe pregou aos samaritanos, isso resultou em grande alegria naquela cidade. Certamente, ele deve lhes ter contado alguma notícia para que houvesse essa reação. As Escrituras dizem que ele pregou Cristo ao samaritano. Ele não pregou uma lista de requisitos religiosos, técnicas de autoajuda que eles precisavam manter para ser abençoados. Ele simplesmente pregou Cristo, e isso produziu uma transformação milagrosa em todos os níveis. Os doentes foram curados, os cativos foram libertos, os abatidos começaram a celebrar. É interessante que a Escritura fez questão de dizer que não era apenas alegria, mas grande alegria. E não apenas para uma, mas duas pessoas, mas para toda a cidade. Acredito que isso se refere a eles serem felizes não apenas porque foram curados, mas porque foram salvos. Eles experimentaram a alegria da salvação. Essa é a alegria que vem de saber que você foi justificado por meio de Cristo e agora tem paz com Deus. O sinal de que você ouviu o verdadeiro Evangelho, a mensagem da graça, é que ele produz grande alegria em seu coração. Eu queria te falar de algumas razões pelas quais você também pode celebrar por causa do que Cristo fez. A primeira delas, você precisa saber que é amado. Sabendo que é amado. Imagine uma moça que sonhava casar com uma certa pessoa. Um dia, um homem bonito, jovem, rico, bem vestido, chegou à sua vista. Na primeira vez que se encontraram, foi amor à primeira vista. Pouco tempo depois, ele a pediu em casamento, dizendo que teria muito a compartilhar um futuro juntos, a sua riqueza e a sua vida com ela. Sabe, tenho mais que uma história romântica para te contar. O Deus do universo, Criador do céu e da terra, dono de todas as coisas, está apaixonado por você. Ele quer compartilhar o seu futuro, tudo o que Ele tem com você. Se alguém ama você e traz alegria, muito mais saber que Deus te ama e é superior. Em João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus não é simplesmente emocional ou sentimental, é um amor em ação. Deus nos amou mandando Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. O verdadeiro amor é expressado em ações, não somente em palavras. Quanto mais alguém se doa em ações, maior é o amor. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Você ficaria feliz sabendo que você está perdoado? Depois de um jogo de futebol, os jogadores tomam um banho e todo o suor e lama lavado pelo shampoo. A sujeira desaparece pelo ralo. A sensação de estar limpo depois de tanto tempo sujo é maravilhosa. O shampoo e o sabão limpam, mas o sangue de Jesus lava o seu coração de todos os seus pecados.
Deus escolhe perdoar e esquecer os seus pecados. Em 1 João capítulo 1, verso 7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em 1 João capítulo 1, verso 7 diz: mas se andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Sabe, filho, há produtos especiais para limpar as roupas mais sujas, mas o sangue de Jesus tem o poder para limpar os piores pecados. Jesus levou o seu pecado e lhe oferece a sua justiça. Deus não apenas perdoa os seus pecados, mas Ele esquece-os. Algumas pessoas perdoam, mas se lembram de tudo que você fez de errado para mantê-lo em dívida com elas. Não é assim com Deus. Ele não quer que você se sinta condenado por más decisões no passado. Ele escolhe esquecer os seus pecados e te dá uma ficha limpa. Hebreus capítulo 10, verso 17. Também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Romanos capítulo 5, verso 9. Muito mais, pois, têm sido agora justificados pelo sangue. Seremos salvos da ira por meio dele. Ser justificado significa que fomos feitos justos aos olhos de Deus. Isso significa que a maneira como Deus olha para nós é como se não tivéssemos pecado. A maneira como as outras pessoas ainda olham para você pode ser com todas as suas falhas, e não falhas, mas não Deus. Os seus olhos foram feitos brancos como a neve. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como você se realizaria sabendo que seu futuro está seguro? Imagine que você tivesse uma dívida de 100 mil reais e um amigo pagasse a sua dívida em seu lugar. Você ficaria feliz? Mas imagine que esse amigo tivesse deixado mais de 100 milhões de reais de crédito em sua conta para protegê-lo de dívidas no futuro. Você ficaria muito feliz? O sangue de Jesus é o pagamento que tem mais valor do que todos os pecados do mundo. Ele pagou a nossa dívida e nos deixou crédito caso venhamos cair no pecado novamente. Quando você nasce de novo, você não deseja pecar mais, mas infelizmente nós temos momentos de fraqueza. A graça de Deus cobre isso também. Você pode descansar, nada pode separá-lo do amor de Deus. Em 1 João capítulo 2, verso 1, filhinhos meus, essas coisas escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João queria que os crentes soubessem que agora que se tornaram filhos de Deus, não deveriam continuar fazendo más escolhas. No entanto, havia uma solução fornecida em Jesus, caso eles escorregassem no futuro. Jesus é o mediador de uma nova aliança, baseada em promessas melhores do que a antiga. Se uma pessoa pecasse sobre a lei de Moisés, uma oferta na forma de sacrifício de animal precisaria ser feita por um sacerdote. No entanto, o sangue desse animal não limparia o pecado, mas simplesmente o cobriria. Devido ao pecado, os sacerdotes precisavam fazer sacrifícios todos os anos, mas o sangue de Cristo apagou completamente pelo pecado, passado, presente e futuro, de modo que nenhum pagamento adicional precisa ser pago. Os cartões de crédito não pagam dívidas, mas adiam o pagamento para uma data posterior. Assim também os sacrifícios da antiga aliança não pagavam uma dívida do pecado, mas adiavam para uma data posterior. Essa data veio 2000 anos atrás, quando Cristo se ofereceu como um sacrifício e pagou pelos pecados para sempre. Hebreus capítulo 10, verso 11 e 12. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se a exercer os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados.
Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Em Oséias, capítulo 1, Deus mandou o seu profeta Oséias se casar com uma prostituta chamada Gomer, para mostrar ao seu povo que ele os amava, ainda que eles adorassem outros deuses. Depois do seu casamento, Gomer voltou para o mundo, mas em vez de condená-la, Deus mandou Oséias trazê-la de volta para dentro de casa e mostrar ao seu povo a sua graça é abundante. Podemos ser muito felizes, porque nada agora pode nos condenar ou separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você ficaria feliz sabendo que as suas necessidades serão supridas? Você sabe, o pastor nos contou uma história que certa vez ele estava viajando entre a Europa e o Brasil. Quando ele chegou ao aeroporto, ele foi informado que havia sido promovido da classe econômica para a classe executiva. Ele ficou muito feliz, mas o voo atrasou e ele precisou esperar horas e horas no terminal de embarque com frio. Só depois, quando já estava no avião, descobriu que tinha acesso à sala VIP na área executiva do aeroporto, onde havia comida quente e poltronas confortáveis. Muitos estão felizes por saber que estão indo para o céu, mas Deus tem providenciado coisas boas para nós enquanto esperamos aqui na terra. A salvação é para o seu espírito, alma e corpo. A provisão de Deus inclui bênção nos seus relacionamentos, saúde e posses. Jesus não somente pregou os seus seguidores, mas ele multiplicou o pão para que eles tinham fome e curou os enfermos também. Em 3 João, capítulo 1, verso 2, amado, acima de tudo, faço votos por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Debaixo da antiga aliança, no Antigo Testamento, Deus cuidava de maneira sobrenatural de Moisés e o seu povo no deserto, e depois na terra prometida. Eles comiam pão do céu, bebiam água da rocha. Nenhum deles ficava doente. Tudo foi providenciado para eles na base do sacrifício de animais pelos seus pecados. Mas na nova aliança, nós temos baseada no sangue de Jesus. Se Deus providenciou por Israel, muito mais providenciaria por nós. Hebreus capítulo 8, verso 6. Ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em promessas superiores. Se você soubesse que todas as coisas cooperam para o seu bem. A vida de José pode ser mostrada em 3 fotos. Na primeira, ele está vestido com um casaco de muitas cores ao lado do seu pai Jacó. Na segunda, ele está nu, sendo vendido como escravo no Egito. Na terceira, ele está vestido com roupas reais ao lado de Faraó. As coisas deram errada para José. Seus irmãos tinham ciúme dele, o venderam como escravo. Ele foi acusado falsamente, colocado na prisão. Entretanto, quando ele interpretou o sonho do rei, ele foi promovido de prisioneiro a primeiro-ministro. Pode acontecer algumas coisas ruins no futuro, mas Deus vai usá-las para abençoá-lo, para promovê-lo, te dar mais influência. Você pode descansar, até mesmo quando as coisas dão errado. Deus vai usá-la para o seu bem. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No livro de Jó está escrito que ele foi atacado por Satanás, perdeu sua família, casa, riqueza, mas Deus o levantou com mais bênçãos. Jesus foi maltratado falsamente, acusado, mas Deus levantou e exaltou o seu nome. Assim também é com você. Quando está passando por aflições, Deus as usa para transformá-lo e abençoá-lo. Isaías 48, 10. Eis que acristolei, mas disso não resultou prato. Aproveite na fornalha da aflição. Você sabia que há uma força divina disponível para você? Eu conheço um casal que perdeu um lindo e pequeno filho em um acidente.
Não há sofrimento maior do que ver o seu filho morrer. No funeral da criança, eles lembraram que 2000 anos atrás, Deus viu seu filho morrer, Jesus, mas Jesus iria viver novamente. Os pais foram lembrados que, no mesmo corpo que o seu filho estivesse morto, o espírito dele estava vivo com Cristo Jesus no céu, e eles foram cheios de alegria no Senhor. Se o Senhor pode nos fortalecer para enfrentar o pior de todos os sofrimentos, então a sua presença é capaz de nos fortalecer para enfrentar todos os outros sofrimentos. Cada fraqueza, a força divina é disponibilizada. Em 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. O Espírito Santo veio para mudar as coisas que podem ser mudadas e nos fortalecer para suportar as coisas que não podem ser mudadas. A unção o fortalece na área da sua fraqueza. O tímido se torna forte. O que tem pouca educação pode se tornar um grande líder. Os tristes, cheios de alegria. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder opera em nós. Em Hebreus, nós lemos que alguns crentes fecharam a boca de leões e outros foram devorados. Mas os dois tinham fé. O Espírito Santo nos dá força para fazer as coisas, além de nos dar capacidade. Ele também, sobrenaturalmente, nos fortalece para enfrentar as dificuldades. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por último, quero te dizer, sabendo que nunca será abandonado. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, existe um testemunho forte. Certa vez o pastor foi chamado para pregar em São Paulo. Os seus anfitriões o colocaram em um hotel lindo, 4 estrelas. A recepcionista encontrou seu nome na lista de reserva. Informou que o último andar havia sido preparado para ele, que ele teria acesso ao restaurante, academia, hotel, tudo pago. Naquele momento, outro homem chegou e foi atendido por outra recepcionista, que não encontrou seu nome na lista. E informou que ele teria que ir para outro lugar. Eu estava feliz com a situação, mas aquele homem ficou furioso. Ele poderia desfrutar de todos os benefícios do hotel por uma simples razão. O seu nome estava na lista de reserva. Eis, existe um lugar bem melhor do que qualquer hotel. Esse lugar é chamado céu. Para ir para lá, o seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Para ter o seu nome escrito no livro da vida, você precisa confessar Jesus, o Senhor, aqui na terra. Em Mateus capítulo 10, verso 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. A cruz é o lugar da grande troca. Jesus virou pecado para que nós pudéssemos ser justos. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Quando ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Ele estava mostrando que ele havia sido rejeitado para que nós pudéssemos ser aceitos. Ele, que era filho de Deus, virou o homem filho do homem, para que nós, os filhos dos homens, possamos ser feitos filhos de Deus. Hebreus capítulo 13, verso 5. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Filipe, o evangelista, disse aos samaritanos que todo tipo de bênção vem por meio de Jesus Cristo. Isso fez pular de alegria. Para receber essa bênção, tudo que você precisa fazer é receber a Cristo como Senhor e Salvador hoje. Eu não sei como você começou o seu dia, mas eu sei que você pode terminar com muita alegria. Vamos orar? Diga, Senhor Jesus, nessa hora eu ouvi a Tua palavra e o meu coração se abriu. Senhor Jesus, entra na minha vida, muda a minha história, muda o meu viver. Eu te convido
a entrar na minha vida. Senhor Jesus, eu me arrependo de cada um dos meus pecados e te peço, lava-me com teu sangue. Nessa hora, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que naquele dia eu seja achado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração, tenha certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, que naquele dia o Senhor vai te chamar pelo nome. Se essa mensagem edificou o seu coração, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas sejam salvas e mais pessoas vão morar no céu. Amém?